Bom, vamos dar continuidade ao conteúdo e agora a gente vai falar sobre negociação. Tudo que a gente vai falar aqui é baseado num método, um método chamado método de Harvard, ou da Escola de Negociação de Harvard. Ele foi desenvolvido já há mais de 40 anos e ele é baseado em experiências dos autores e nas aulas que eles davam sobre esse assunto. E se tornou um método conhecido mundialmente, bastante reconhecido. Tem um livrinho que eu coloquei na bibliografia para vocês lerem. Se vocês querem comprar, é bem baratinho também. Tem na Amazon por 20 e poucos reais, que é Como Chegar ao Sim, tá? Parece nome de livro de autoajuda. E se vocês lerem algumas partes, talvez passe essa impressão, mas não é. Não é. Ele tem uma premissa básica. Coloquei uma pergunta aqui. Pense em 5 grandes decisões que você tomou nos últimos tempos. Quantas dessas decisões você tomou efetivamente sozinho? É muito difícil que grandes decisões da vida sejam tomadas isoladamente, que a gente faça sozinho. Geralmente a gente tem que negociar com alguém. A gente vai ter que negociar. Pensa em decisões corriqueiras. O que vai ser feito no almoço? Quem é que vai descer com lixo? Qual é a responsabilidade de cada um, né? Existe uma negociação. Às vezes ela é tácita, não se fala nada, mas nós estamos constantemente negociando. E no direito, nem se fala a aplicabilidade da negociação. Pense em tempos de necessidade de renegociar contratos, como a gente está vivendo. Tá no meio de uma pandemia, a economia vai mal, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu renda e os contratos continuam existindo, os contratos de aluguel continuam existindo. Pense num shopping, quanto que os lojistas de shopping estão perdendo. Talvez alguns de vocês tenham, sejam donos de lojas, tenham parentes que são donos de lojas, pequenos comércios, né? Principalmente coisas que não são essenciais, que não é mercado, comida. Pense como é que são esses negócios agora. E as responsabilidades continuam. Então, é um momento, acho que, essencial para a gente pensar sobre a importância de negociar no direito, né? Porque a judicialização, a gente já falou bastante sobre os problemas da judicialização excessiva. E as pessoas vão continuar ajuizando ações, precisando de ações, mas a negociação, ela resolve muita coisa, inclusive dentro dos processos. Bom, no início da obra, os autores falam sobre métodos em geral, né? O que eles consideram que um método ser bom. E depois eles desenvolvem o deles, né? Eles que deve produzir um acordo que seja sensato, deve ser eficiente, ou seja, alcançar os melhores resultados com menor custo, e deve aprimorar ou não prejudicar o relacionamento entre as partes. Por quê? Porque as relações são continuadas. Esse exemplo que eu dei agora do aluguel, se eu sou proprietário do imóvel que está alugado, eu posso fincar o pé e dizer, não, o aluguel é tanto, azar, né? Azar. Eu vou te executar depois, eu tenho direito, está no contrato. Só que a relação, ela é continuada, né? Se presume que essas relações vão continuar no tempo. E talvez vocês pensem que no processo é diferente, né? Eu vou ter um cliente hoje, vai terminar agora, e vocês resolvem com aquele cliente ali, nunca mais vão ver as partes. Ou outro advogado, vocês ferram outro advogado, né? Ferram a outra parte e pensam que acabou ali. Mas a advocacia é cíclica, né? Tanto o cliente de vocês volta, quanto o advogado da outra parte, vocês vão encontrar novamente no fórum. O juiz, que vocês eventualmente pensem em despachar com o juiz uma situação e vocês mentem para esse juiz por causa do cliente de vocês. Vocês, enfim, que acham que estão fazendo um bom trabalho
e vocês inventam uma história para definir uma liminar. Esse juiz vocês vão encontrar novamente, e se ele souber, se depois ele ficar sabendo, ele vai julgar o processo também. Então, não aprimorar ou pelo menos não prejudicar o relacionamento entre as partes. Uma outra premissa eu acho que é onde se baseia todo o método, é a questão das posições. Eles falam que nós não devemos discutir posições. O que são posições? Posições é aquilo com que o meu ego se identifica. Eu uso esse exemplo já há alguns anos. E eu sempre penso que eu vou modificar. Quando eu comecei a usar esse exemplo, o Bolsonaro não era nem perto do que é hoje de importância nacional. Ele era um deputado polêmico e só. Tanto que as pessoas diziam, isso não faz nem sentido essa relação, né? Hoje em dia, ela não faz relação, talvez porque o Lula não possa ser candidato, enfim. Mas o que aconteceu nas últimas eleições? Houve uma polarização do país, né, entre esses dois nomes. Mesmo que o Lula não tivesse efetivamente concorrendo, era a figura dele. Tanto que a campanha começou com o nome dele, e quando entrou o Haddad, ele continuava utilizando o nome do Lula, e depois ele foi descolando, mas a ideia era essa, né? Era uma polarização entre este lado ou este lado. E que perguntas a gente tem que fazer? Depois a gente conversa em aula melhor sobre isso, mas eu perguntaria para vocês por quê? Por que este candidato ou por que este candidato? O que leva vocês, ou o que levou vocês a escolherem este candidato ou este candidato? Essa linha ou esta linha? E aí, geralmente as respostas são: eu votei no lado do Lula porque no governo dele eu tinha uma condição boa, eu tive muitos benefícios, eu sou preocupado com a questão social. Eu votei no Bolsonaro porque eu quero acabar com a corrupção, porque eu sou preocupado com segurança pública, com os valores morais. Quando a gente consegue identificar essas respostas, a gente consegue apresentar alternativas. Então, não tinha outros candidatos na mesma linha do Lula, não tinham outros candidatos na mesma linha do Bolsonaro. Quando a gente consegue identificar isso, a gente consegue começar a tentar negociar com a outra pessoa, porque a gente começa a ouvir por que ela quer o que ela diz que quer, e não efetivamente a posição. As posições são antagônicas. Mas se a gente identifica os interesses das pessoas, a gente consegue apresentar alternativas. Talvez você pense que aqui seja impossível, porque aqui tem um outro aspecto, que é o aspecto emocional. Mas as emoções fazem parte das negociações. A gente não exclui a emoção das negociações, porque as pessoas são emotivas, as pessoas reagem, as pessoas explodem. Né? Mas a gente fala melhor sobre isso em aula, sem brigas, né, por favor. Um outro ponto é a quantidade de pessoas numa mesa de negociação. Quanto mais pessoas negociando, mais difícil se torna essa barganha de posições. E se eu vou defender uma posição com um monte de gente, alguém até pode se aliar comigo, porque assim como tiver as coligações partidárias, mas são coligações frágeis, que não fazem sentido, porque elas não são movidas por interesses legítimos. Elas são movidas por uma posição inicial ali, e elas vão se romper muito provavelmente depois. É só vocês verem as coligações surgem com, sei lá, PC do B e DEM. Teve, acho que nas eleições municipais aqui em Florianópolis, uma coligação desse tipo. Não faz sentido, é muito diferente. Mas naquele momento era necessário fazer essa coligação, se entendeu? E essas colisões acabam sendo artificiais e vão, em algum momento, se romper. Né? E como a gente deve agir numa negociação? Qual é a postura a se adotar numa negociação? Uma postura afável ou uma postura áspera com a outra parte? Eu costumo ter uma postura afável,
principalmente se eu estou negociando em nome de outra pessoa. O que seria essa distinção entre afável e áspero? Afável, eu vejo a outra pessoa com quem eu estou negociando como meu amigo, o objetivo é o entendimento, faço concessões para cultivar o relacionamento, sou afável com as pessoas e com o problema, confio nos outros. Aqui é um problema que eu tenho, por exemplo, eu não confio. Eu sempre imagino que tem alguma coisa por trás daquela ideia, daquela gentileza, ou, enfim, sou aquela pessoa que entra na loja e não olha na cara do vendedor, porque eu tenho medo que ele vá me hipnotizar. Ou eu posso ter uma postura dura. Os participantes são adversários, o objetivo é a vitória, exijo concessões ou pré-requisito para o relacionamento, sou duro em relação às pessoas e ao problema, e sou desconfiado. Além, tem outras questões que vocês podem parar, pausar aqui. Esse material também está no sistema. Deem uma lida com calma. Qual dessas posturas vocês adotam? A ideia do livro é que eu não tenha nenhuma postura, nem a outra. Preste atenção nisso. Nem uma postura, nem a outra. Por que eu digo prestem atenção? Porque eu costumo cobrar isso em prova e as pessoas sempre marcam. Eu tenho que ser afável, eu tenho que ser duro. Eu coloco, às vezes, as duas alternativas lá e marcam as duas como verdadeira. A ideia do livro, tá? Vocês podem entender que é diferente. Isso é muito importante. Vocês podem entender o que vocês quiserem, mas quando vocês estiverem, por exemplo, escrevendo numa prova, numa avaliação, vocês têm que ir de acordo com o que a pessoa que criou aquilo disse. Basicamente, ser gentil na resposta. E não é ser afável e não ser duro. O que seria? Uma frase que fica também, às vezes, que ajuda a entender que eu devo ser afável com as pessoas, tratar as pessoas cordialmente, mas em relação ao problema, não. Em relação ao problema, eu posso ser duro, tá? Tratar o problema de forma dura. Isso seria uma negociação baseada em princípios. Os participantes não são nem amigos nem inimigos, são solucionadores de problemas. O objetivo é chegar a uma solução sensata, de forma eficiente e amigável, separando as pessoas do problema, concentrando-se nos interesses e não nas posições, inventando opções de ganhos mútuos, insistindo em critérios objetivos. Esses são os pontos do método. Tá? A gente vai tratar um por um agora, mas estes são os pontos centrais do método de negociação. Antes de adentrar efetivamente no método, tem um outro ponto, que é identificação do que a gente está negociando. Por exemplo, aumento salarial, discutir aumento salarial. Quem efetivamente percebe, quando vai pedir um aumento, com o que está negociando, ou quem está negociando. Se eu estou efetivamente buscando um aumento salarial, ou se eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Já aconteceu comigo, muitas vezes, isso talvez seja até imaturidade, ou inexperiência, mas confundir as duas coisas. Eu estava insatisfeito com o meu trabalho e achava que a forma de ter satisfação era pedir um aumento. Só que o aumento ele sempre vai vir carregado de mais cobranças também. Então, se tu já está insatisfeito com o teu salário, com o teu emprego, o aumento do salário não vai te satisfazer por completo. É evidente que mais dinheiro sempre é melhor no trabalho. Ninguém vai recusar um aumento, né? Mas a gente precisa identificar o que a gente está querendo efetivamente. Isso é bastante difícil, muitas vezes. Parece transparente, parece claro, mas quando eu faço a pergunta lá, por que voto nesse ou por que voto naquele, a gente tem que parar para pensar e às vezes a gente não sabe responder imediatamente o que a gente está querendo com aquela posição. Então, identifiquem o que vocês querem, o que o cliente de vocês quer e o que ele precisa efetivamente. Tá? Não o que ele está dizendo só que ele quer. E aí vocês podem encontrar alternativas. Eu vou interromper o vídeo aqui para não ficar muito longo, e aí eu continuo no próximo com a primeira parte do método.